Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Joel, capítulo 2. E nós vamos ler junto os versos 28 e 29. O texto diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Pai, nós oramos que a Tua palavra fale e cale em nossos corações. Nós oramos não apenas pela orientação, pelo consolo e a exortação da palavra. Nós oramos por um entendimento espiritual. Nós oramos, ó Deus, por uma abertura ao Teu Espírito, o Espírito da verdade, e que Ele encontre em nós lugar de correspondência. Que, ó Deus, de fato, a Tua palavra cumpra o propósito para essa hora e para esse tempo. E desde já nós Te damos honra, Te damos glória e louvor por tudo que o Senhor fará em nós, enquanto a palavra é anunciada e mesmo depois disso. Nós declaramos nossa confiança e dependência no Senhor e nos recursos divinos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos uma declaração do profeta Joel que, como veremos daqui a pouco, ela é citada e aplicada no Novo Testamento e no contexto da igreja. Em Atos, no capítulo 3, quando o apóstolo Pedro está pregando, ele diz, dos versos 19 a 21, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Outra tradução, como a NVI diz no verso 21, é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Eu quero fazer uma relação entre a profecia de Joel no Antigo Testamento e o evento ou advento da vinda de Cristo, nosso Senhor, que será o grande desfecho, da obra da redenção e de toda a revelação do novo nascimento. E a razão pela qual fazemos isso é baseada na declaração do apóstolo Pedro, também no livro de Atos. Porém, em Atos, no capítulo 2, então logo no dia de Pentecostes, o povo foi cheio do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Há uma multidão atônita assistindo aquele espetáculo divino, extraordinário. E a Bíblia diz que no verso 15, o apóstolo Pedro se levanta e ele declara: esses homens não estão embriagados, sendo ainda 9 horas da manhã, ou a chamada terceira hora do dia, que começava às 6 da manhã. E diz: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E no momento em que ele menciona a profecia de Joel, ele vai afirmar, verso 17, Atos 2, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aqui nós temos o texto de Joel 2, 28 e 29 que acabamos de ler. No entanto, se você ler os versos 30 e 31 lá de Joel, você vai perceber que Pedro também o citou aqui. Agora no verso 19 até o 21, nós temos a citação lá dos versos 30 a 32, na verdade, Joel 2. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todas essas declarações são extraídas do livro de Joel, da profecia e aplicadas. Mas por que eu fiz menção de Pedro depois dizendo que convém que os céus recebam esse Jesus que ele está anunciando? Até o tempo da restauração de todas as coisas de que ele falou pela boca dos seus santos servos, os profetas.
Porque o que a Bíblia está sinalizando é que antes da vinda de Cristo, haverá não só o cumprimento de profecias que estamos aguardando ser cumpridas, mas haverá restauração de profecias que já foram cumpridas e terão cumprimento replicado. E uma delas é essa de Joel, capítulo 2. Como que nós podemos saber disso? Desde a minha adolescência, eu lembro que não havia reunião, congresso, ambiente de avivamento, que Joel capítulo 2 não era citado, pregado, falado, cantado, orado, né? Porque de fato ele sinaliza doutrinariamente um evento poderoso e extraordinário que nos aguarda. Então Joel nos seus dias diz, acontecerá depois. Se você olhar a profecia de Joel lá no capítulo 2, e nós vamos ver daqui a pouco alguns versículos antes, Joel está profetizando para o povo dos seus dias, aqueles que eram os seus contemporâneos. Mas ele diz que aquilo que Deus faria não se limitaria aos seus dias. Ele diz, acontecerá depois. E esse é o tema da minha mensagem hoje. Acontecerá depois. Esse depois tem duas formas de ser lido. Uma delas é o depois, quando você fala da questão cronológica. Não agora, mas nós temos um cumprimento postecipado. Mas o depois também tem um sentido muito específico dentro do contexto. Deus estava chamando o povo ao arrependimento, à santificação, à consagração, por meio da oração, por meio do jejum. E ele também diz, e acontecerá depois de vocês me ouvirem, depois de vocês se humilharem, depois de vocês se voltarem para mim de todo o coração, que eu vou poder fazer aquilo que eu tenho intencionado fazer. E eu quero que a gente possa olhar para essa declaração, acontecerá depois, com essas duas perspectivas. Tanto há um depois cronológico, porque Pedro vai se levantar e dizer, hoje, no dia de Pentecoste, aquela palavra está se cumprindo. Como também o próprio Pedro sinaliza que haverá um depois, que vem depois do depois dele, né? O que Pedro está anunciando era o depois de Joel, só que agora Pedro anuncia um novo depois. Por quê? O apóstolo Pedro cita todo o texto, ipsis literis, mas ele muda uma declaração. O apóstolo Pedro não diz acontecerá depois. O apóstolo Pedro diz, acontecerá depois, diz o Senhor, de Joel. Pedro diz, acontecerá nos últimos dias, diz Deus. E aqui nós não temos apenas uma releitura. O que nós precisamos entender é que nós temos uma nova aplicação profética. E para que a gente possa entender esses desdobramentos, o que aconteceu no dia de Joel, o que vai, né, se concretizar depois no dia de Pentecostes, e o que nos aguarda para os últimos dias, nós precisamos começar primeiro nessa construção do próprio livro do profeta Joel. Quando você olha para a situação que eles estavam vivendo, o povo havia se afastado do Senhor, havia pecado, e as inevitáveis consequências do pecado estavam se manifestando. Através de Moisés, tanto no livro de Levítico como no livro de Deuteronômio, Deus havia dito que uma das consequências de quando eles pecassem e se afastassem do Senhor é que os céus se fechariam, se tornariam de bronze, não dariam chuva. Nos dias de Elias nós temos um evento de 3 anos e meio de seca, e Deus está dizendo, é por causa dos pecados de vocês que eu estou trazendo juízo. Só que aqui em Joel capítulo 2, se você quiser me acompanhar na leitura, no verso 12, nós vemos Deus dizendo, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Deus está chamando o povo a um lugar de arrependimento, de santificação, de consagração, de jejum, de oração, intercessão, de lamento. E Ele chama o povo a uma oração para que haja restauração, que o teu povo não seja objeto de escárnio das nações. E aí o que acontece? O verso 18 diz, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Aqui a história começa a mudar. No verso 19 Deus diz, eu vos envio o cereal, o vinho e o óleo
e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio das nações. Como que Deus ia mudar a condição deles? Ele termina no fim do verso 22, dizendo: porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Porque estavam numa época de fome, de escassez, era parte do juízo divino. Verso 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia, ou como dizem as traduções mais novas, as primeiras e as últimas chuvas, ou como diz uma outra versão contemporânea, as de outono e as da primavera, como antes fazia. Deus está prometendo restaurar o ciclo e a estação das chuvas no seu devido tempo, para que com as chuvas haja abundância de mantimento. Verso 24, consequência das chuvas restauradas: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. 26, comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. 27, sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Agora Deus diz: primeiro vou restaurar as chuvas naturais, mas acontecerá depois que eu derramarei as chuvas espirituais. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aqui eu e você precisamos entender que a declaração depois não apenas se refere depois de vocês cumprirem o chamado que eu estou fazendo a voltar-se a mim de todo o coração. Não apenas se refere a um depois cronológico, mas uma transição das chuvas naturais, que seriam restauradas como um sinal, para aquelas chuvas espirituais que seriam derramadas. Porque isso nos dá toda uma capacidade de compreensão do que virá depois. Porque nós falamos que Pedro se levanta e ele diz: acontecerá nos últimos dias. Por que é que Pedro diz acontecerá nos últimos dias? Pedro está dizendo: o que está acontecendo hoje, o povo cheio do Espírito Santo, falando em línguas, nunca aconteceu antes. Isso é o cumprimento de Joel. Deus tinha prometido um derramar do Espírito Santo novo, nunca antes disso, sem precedentes, uma manifestação extraordinária da rendição a Ele, o fluir profético, a manifestação do sobrenatural. E essas coisas não aconteceram nos dias de Joel, não todas. A primeira parte natural sim, a espiritual não. Mas agora estão acontecendo no dia de Pentecostes. Mas a pergunta é: tudo que não aconteceu nos dias de Joel cumpriu-se no dia de Pentecostes? E a resposta também é não. Porque parte da profecia dizia o quê? Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa expressão, dia do Senhor, quer seja no Antigo ou no Novo Testamento, se refere ao advento escatológico da vinda de Cristo. E ele está falando do desfecho da redenção. O próprio Jesus, em Mateus 24, 29, diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. Relacionado à vinda de Cristo, a Bíblia está dizendo que o sol vai escurecer e a luz da lua será comprometida. E esse não é o único texto que fala a respeito disso. No livro do Apocalipse, no capítulo 6, dos versos 12 até 14, nós lemos: e quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, escureceu, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus cigos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. O cenário de preparação para o retorno de Nosso Senhor está acontecendo. E novamente nós temos sinais: o sol escurecendo, a lua se convertendo em sangue. Então quando Pedro se levanta e diz: e acontecerá nos últimos dias, ele está dizendo que nós estamos vivendo aqui é apenas uma parte do cumprimento. Haverá uma restauração dessa profecia cumprida. Ela terá cumprimento replicado. Quando? Literalmente nos últimos dias, que antecederão o advento de Nosso Senhor. Agora, como Deus usa a figura das chuvas? E Ele aplica nessa alegoria as primeiras e as últimas chuvas. A chuva temporã e a serôdia
né? Ou as de outono e primavera. O que significa isso? Quando Deus diz que Ele restauraria as estações, Ele está falando do ciclo correto das chuvas. As chuvas têm o seu tempo e as suas estações. Ainda que isso mude de lugar para lugar na terra, do hemisfério, existe um ciclo. Ciclo esse que é observado pelos agricultores. Então, normalmente, eles esperavam as primeiras chuvas, queriam amolecer o solo e tornar mais fácil o trabalho, não só de ará-lo, mas de semear e favorecer a frutificação inicial. Mas nunca se colhia antes das últimas chuvas, que por sua vez eram mais intensas e abundantes do que as primeiras. E agora Deus está usando essa alegoria. Então você pode entender Pedro se levantando para dizer: as primeiras chuvas espirituais já estão sendo derramadas. E a partir de Pentecostes nós vemos o Evangelho sendo semeado e espalhado por toda a terra. Mas preste atenção, as últimas chuvas, que são maiores, mais intensas e abundantes que as primeiras, ainda não aconteceram. O maior derramar do Espírito Santo que essa terra jamais presenciou ainda está para acontecer. E é uma promessa daquele que não pode mentir, daquele que é fiel, daquele que zela pelo cumprimento da sua palavra. E eu e você precisamos entender esse desenho e a analogia das chuvas e como esse desfecho é empurrado para o tempo do fim com a vinda de Jesus. Eu vou fazer intencionalmente uma longa introdução aqui, antes de fazer as aplicações práticas que eu quero trazer para a sua vida. Mas quando falamos a respeito das chuvas e da vinda de Jesus, não dá para ignorar um texto do Novo Testamento, que está lá em Tiago, no capítulo 5, nos versos 7 e 8. Tiago diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Desde que Jesus foi assunto aos céus, Ele já estava ensinando e falando sobre a sua vida enquanto estava com seus discípulos. Mas desde que foi assunto aos céus, anjos já se posicionaram ao lado dos apóstolos e diz: porque vocês estão aí olhando para cima, esse mesmo Jesus que vocês viram subir para o céu, do céu há de voltar. Ou seja, imagina que aquela cena, se fosse filmada, Ele vai subindo, some dos olhos dele, envolto por nuvens. Ela vai, como a gente dizia na linguagem antigamente da época do videocassete, o vídeo vai ser rebobinado. O filme vai passar de trás para frente. A Bíblia diz que no momento do seu retorno, Ele aparecerá das nuvens e fará o caminho inverso. De onde Ele saiu? A Bíblia diz do monte chamado das oliveiras. Zacarias capítulo 14, falando do dia da vinda do Senhor, diz: naquele dia os seus pés pisarão o monte das oliveiras. No mesmo lugar de onde saiu, Ele voltará. E a igreja, ela é desenvolvida, estabelecida em todo o mundo, sempre como parte do seu fundamento doutrinário, a vinda de Nosso Senhor. Ele virá para o desfecho de todas as coisas e da obra da redenção. Mas essa mensagem da vinda do Senhor, ela tem sofrido confusão, não é apenas em tempos modernos e recentes. De tempos em tempos sempre aparece alguém com uma revelação mirabolante para tentar dar a data que a Bíblia diz que ninguém tem conhecimento dela. Mas as pessoas de toda forma acabam lidando com exageros com essa questão. Então, nos primeiros dias da igreja, por causa desse anúncio iminente, o Senhor está voltando, todo mundo acreditava que aquilo aconteceria na primeira geração. Ninguém entendia na época a necessidade de um tempo. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz: ninguém de modo nenhum vos perturbe, como se fosse palavra ou epístola a sair de nós. Ele diz: tem um ensino estranho no meio de vocês e nós não temos nada a ver com isso. Ele diz: ninguém vos perturbe, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Tinha uns dizendo: Jesus já voltou, vocês perderam o bonde, nem viram. Tinha outros dizendo: não, ele está na iminência de chegar, desiste da vida e vamos esperar ele sentado. E Paulo chega ao ponto de dizer na segunda carta aos Tessalonicenses, quando ele está fazendo correções sobre o conceito errado da sua vinda, ele diz: quem trabalha, quem não trabalha também não coma. Então tinha irmãos desistindo de trabalhar porque Jesus estava voltando. E eu não tenho tanta dificuldade de entendê-los. Porque quando eu era adolescente, na década de 80, a igreja falava, pregava, ensinava e cantava muito mais sobre a vinda de Jesus. Nós estávamos vivendo uma época de restauração dessa ênfase. Eu, garoto, cheio do Espírito Santo, imaturo, lembro que conversava com os amigos: estudar para quê? Jesus está voltando. Trabalhar para quê? Jesus está voltando. A única coisa que a gente não queria sacrificar em nome da vinda de Jesus era o casamento. A gente dizia: Maranata, vem Jesus, só espera a gente casar. Como se você pudesse casar sem trabalho e estudo. Agora,
É mais fácil para mim entender garotos de 15 e 16 anos, imaturos, pensando isso, do que chefes de família. Mas Paulo tem que corrigi-los. Só que a igreja migrou de um tipo de extremo para outro. Qual é o outro? Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, ele começa a falar de pessoas que já não estavam mais espiritualizando demais a vinda do Senhor. Eles foram para outro extremo de negar. Então, ele diz no verso 3 de 2 de Pedro 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como que desde o princípio da criação. Ou seja, diz, as pessoas zombariam de uma promessa que não se cumpriu. Agora ele está dizendo que esse seria o extremo dos últimos dias. O dos primeiros dias era outro. Então Tiago, que já está vendo a sinalização tanto de uma coisa como a migração do pensamento para outra, diz lá no capítulo 5, no verso 7, irmãos, sejam pacientes, segura aí. Ele diz que vai voltar, ele vai voltar. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Não vai ser tão rápido e instantâneo. Nós temos que esperar, mas esperem com paciência. Depois de pedir paciência, ele dá um exemplo prático para a nossa paciência. O lavrador espera com paciência até que o fruto da terra receba não só as primeiras chuvas, porque só vai ser plantado depois disso, mas também as últimas. Porque se for colhido antes das chuvas, você está sabotando a colheita. Você reduz drasticamente o potencial de crescimento, desenvolvimento e multiplicação dos frutos. Então ele está dizendo, o lavrador tem que ser paciente, porque senão ele vai sabotar aquilo que ele está esperando. Vocês também precisam de paciência. Mas eu ouso dizer que Tiago não está apenas dando um exemplo para a nossa paciência. Ele apresenta uma alegoria profética. Cristo é o lavrador. Nós somos o precioso fruto da terra que ele virá buscar. Como podemos entender isso? Porque no mesmo capítulo 3 de 2 de Pedro, nós vemos no verso 9, o apóstolo Pedro dizer, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente, traduzindo, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Traduzindo, porque é que ele não voltou ainda? Porque está aplicando um ânimo longo, ele está exercendo muita paciência, porque ele não quer que ninguém pereça. O lavrador está de olho na maior colheita da história. A maior colheita de almas para o Evangelho de todos os tempos ainda está para acontecer. E ela não pode acontecer antes das últimas chuvas. É por isso que Pedro em Atos 3 diz, convém que os céus segurem a Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Ele não pode voltar antes da restauração da profecia de Joel, que são as últimas chuvas, porque elas proporcionarão a maior colheita de todos os tempos. Quando você entende esse desenho escatológico, aí fica mais fácil a gente pensar no elemento prático. O que significa acontecerá depois? Não apenas em estágios. Deus está dizendo para o povo dos dias de Joel, eu vou visitar vocês numa medida agora, vou aumentar um pouco o que eu vou fazer, entrando além das chuvas naturais, nas espirituais. Mas as últimas chuvas, mais abundantes e intensas que as primeiras, ainda estão reservadas, estão nos esperando. Mas quando ele também diz acontecerá depois, ele está dizendo não é só depois cronológico. É depois de vocês cumprirem alguns requisitos que permitirão que eu faça aquilo que eu quero fazer. Então, no verso 12, ele começa, como nós lemos, chamar o povo ao arrependimento, à consagração, a se voltar ao Senhor de todo o coração. O jejum e oração estão lá, a santificação, né, é parte do processo de arrependimento e se estende até a consagração. E ao longo de toda a Bíblia e também de toda a história, o caminho do avivamento sempre foi pavimentado com os mesmos elementos. Arrependimento, santificação, consagração, oração, jejum. Não há avivamento na Bíblia e na história onde você não veja um movimento de volta para Deus primeiro. O arrependimento sempre precede o avivamento. A restauração espiritual sempre precede as manifestações divinas maiores, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer período da história. Então quando Deus diz acontecerá depois, não é apenas o depois em etapas cronológicas, mas é depois de vocês fazerem a sua parte. Eu vou insistir e repetir o que eu falei antes. O tema da minha mensagem hoje é e acontecerá depois. Basicamente Deus está dizendo, se vocês se esvaziarem por meio do arrependimento, abandonando as práticas de pecado,
Se vocês se esvaziarem da carnalidade, voltando para esse lugar de consagração, se vocês se esvaziarem dos seus prazeres pessoais, Deus está chamando o povo para jejum. E não é só o jejum de comida. Deus está pedindo que eles deixem de lado várias formas de deleites, as crianças serem envolvidas no processo. Deus estende a visão do deleite quando ele diz: sai o noivo e a noiva da sua recâmara. Ele diz: qualquer momento em que vocês puderam celebrar a vida de vocês, a comunhão de vocês, pausa para tudo, voltem-se para mim de todo o coração. O primeiro tópico que eu quero explorar aqui é que Deus enche quem se esvazia de si. Nós precisamos entender que isso é recorrente ao longo das Escrituras. Porque não adianta apenas a gente cantar que o Espírito Santo será derramado. Não adianta apenas a gente pedir que Deus o faça. Nós precisamos entender que há uma dinâmica apresentada ao longo das Escrituras. Em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele disse que é o verdadeiro vinho celestial, larga o natural. Se esvazia de algo que está seduzindo, enganando, sabotando a sua alma, para que você possa ter o verdadeiro enchimento. Em João, no capítulo 4, quando Jesus chega em Samaria, especificamente na cidade de Sicar, junto ao poço de Jacó, ele encontra uma mulher para quem ele começa a falar, ministrar e se revelar. Jesus pede água e a mulher questiona: como que você, sendo judeu, pede beber a mim que sou mulher samaritana? Primeiro, era um homem se dirigindo a uma mulher. Naquela cultura não era comum. Segundo, judeus samaritanos não se davam, e o verso 9 explica isso. No 10 nós lemos: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. A mulher está perdida com essa história. Mas no final das contas, não era eu que ia dar água para o Senhor, agora é o Senhor que vai dar água para mim? O verso 11 diz: respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus explica isso, verso 15, disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Ela não está entendendo ainda que Jesus está enfatizando algo espiritual. Mas ela disse: se tem uma água que eu bebo uma vez só, não tenho mais sede, eu fico feliz de escapar esse trabalho de carregar o cântaro d'água na cabeça todo dia por alguns quilômetros. Quando ela diz: me dá dessa água, para onde vai a conversa? Verso 16 a 18, disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. A mulher responde na hora: veja o que é esse profeta. Mas vamos entender o que está acontecendo. Ela diz: eu quero a sua água, eu preciso dessa água. Jesus diz: eu vim para dá-la, mas primeiro você vai ter que abandonar a sua vida de pecado. Em primeiro lugar, você vai ter que largar isso tudo que está enchendo, saciando falsamente a sua alma e enganando você a respeito daquilo que eu posso fazer. Mas em outras palavras, Jesus está dizendo: para que eu te enche, você primeiro vai ter que se esvaziar. Gente, preste atenção, o Evangelho tem sido pregado e anunciado desde o início. O livro de Hebreus diz que a salvação nos foi inicialmente anunciada por Nosso Senhor e depois continuada pelos apóstolos. Qual era a mensagem de Jesus? A Bíblia diz que ele saía pregando o Evangelho e a mensagem era: número 1, arrependei-vos. Número 2, crede no Evangelho. Antes mesmo da chegada de Jesus para pregar o arrependimento, João Batista é enviado como precursor para preparar o caminho. Qual era a essência da mensagem de João Batista? Arrependimento. Jesus vem falando do mesmo arrependimento e também batizando como João batizava. E quando ele envia os seus discípulos, agora anunciar não apenas a morte, mas a ressurreição, ele manda que eles preguem o arrependimento a todas as nações. O arrependimento sempre foi o ponto de partida, antes mesmo da fé. A gente sabe que a salvação é pela fé, mas antes de anunciar o crede, primeiro era dito: arrependei-vos. E quando você olha para os rudimentos da doutrina de Cristo em Hebreus, não é diferente. Antes da fé em Deus, que está em segundo, daqueles 6 são listados lá. Número 1, arrependimento de obras mortas.
Mas de alguma forma, o evangelho moderno e contemporâneo, que vem se tornando cada vez mais antropocêntrico, nós estamos botando o homem no centro e tirando Cristo de lá, ele tem suprimido a mensagem de arrependimento. O arrependimento significa que você abandona os seus pecados em contrição, por ter ferido o coração de Deus, por ter entristecido a Deus, por ter desconectado dele. E você entende que para restaurar não há compatibilidade entre Deus e o pecado tem que ser abandonado. Mas a mensagem do evangelho, que sempre exigiu que as pessoas se adequassem a Cristo e ao evangelho, hoje em dia está fazendo com que Cristo e o evangelho é que se adequem às pessoas. E cada vez mais a conversa é: você não precisa mudar nada. Isso não é, nunca foi e jamais será verdadeiro, jamais será um evangelho bíblico ou a sã doutrina. Isso tem nos sabotado de uma maneira que a gente não consegue dimensionar. Um dia desses alguém falou: mas o senhor vai negar que a igreja está crescendo? A igreja brasileira nunca teve esse tamanho. Eu falei: é verdade. Mas nas palavras do meu amigo pastor Marcelo Jamal, nossas igrejas nunca tiveram tão cheias de gente tão vazia. Muito mais do que apenas multiplicar os números. Já haverá uma multiplicação muito maior com a grande colheita que há de vir. Deus quer multiplicar isso com gente cheia, cheia da sua presença, cheia da manifestação do caráter de Jesus, cheia do brilho da glória de Deus. Mas para que a gente entre no próximo nível, nós temos que nos esvaziar. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o significado de acontecerá depois. É por isso que em Joel 2,12 Deus diz: voltem-se a mim de todo o coração, isso com jejuns. No verso 15, proclamai um santo jejum, toquem a trombeta, façam um ajuntamento solene, chama o povo para jejuar. Você precisa entender que na cultura do Antigo Testamento, o jejum era parte de uma expressão de tristeza. É por isso que Jesus, quando questionado por que os seus discípulos não jejuavam, ele disse: quando o noivo está junto não vai rolar, mas depois que o noivo foi tirado. E Jesus está falando do período da sua ausência, do momento onde ele fosse assunto aos céus, até os dias do seu retorno. Ele estabeleceu que esse era o tempo de jejum e disse: eles vão jejuar. Mas o conceito no Antigo Testamento, havia um dia anual que era compulsório, todo mundo tinha que jejuar. Levítico 16, o dia da expiação. Mas quando você vai ler a ordem que Deus dá por meio de Moisés, você não encontra a palavra jejum. Você vê Deus dizendo: vocês vão afligir, humilhar as vossas almas. Deus diz: aquele que não humilhar sua alma, não afligir sua alma, será eliminado do meio do povo. Como é que nós sabemos que era um dia de jejum? Porque no livro de Jeremias e depois no livro de Atos, há duas referências, uma no Antigo e no Novo Testamento, falando do dia da expiação e chamando ele de o dia do jejum. Então o que nós temos é uma explicação posterior do que significa afligir a alma. Mas quando você vê toda a cultura do jejum, que era praticada em momentos não só de arrependimento, mas de luto, você percebe que era um momento de se entristecer. E aqui Deus está falando de um jejum onde Ele está chamando o povo ao luto, ao choro, ao pranto, ao arrependimento, por ter se distanciado de Deus e do propósito. Porque para que haja restauração, o arrependimento foi e continua sendo necessário. E basicamente nós podemos olhar para esse chamado ao arrependimento, que envolve jejum, como um chamado ao esvaziamento. O autoesvaziamento, disse alguém, prepara transbordamento espiritual. E nós precisamos entender que isso ainda é parte do processo. A razão para isso é o meu segundo tópico. O primeiro é: Deus enche quem se esvazia de si. O meu segundo tópico é a incompatibilidade entre o espírito e a carne. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, e ele diz no capítulo 5, nos versos 16 e 17, nós temos uma afirmação clássica: digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Observe a frase: opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Lá na frente, depois do apóstolo abordar o que são as obras da carne e o fruto do espírito, ele vai dizer no verso 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E depois desse elemento prático de crucificar, mortificar a carne, ele disse: vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando Paulo escreve em Romanos no capítulo 8, ele vai falar exatamente a respeito dessas mesmas verdades práticas que eram ensinadas aos crentes dos primeiros dias. Verso 5 de Romanos 8: porque os que se inclinam para a carne cogitam, isso significa pensam, sentem das coisas da carne, são guiados por ela. Mas os que se inclinam para o Espírito,
cogitam, pensam, sentem, são guiados pelas coisas do Espírito. Porque o pendor, a inclinação da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Verso 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa compatibilidade vai sendo atestada ao longo de todo o Novo Testamento. Em Tiago, no capítulo 4, verso 4, ele vai dizer adúlteros. A palavra no grego, moichos, foi traduzida em algumas versões como infiéis, mas não é uma infidelidade qualquer. A palavra moicho significa adúltero, infidelidade conjugal. Porque uma analogia está sendo usada ao longo da Bíblia. Cristo é o noivo. A igreja é a noiva sendo preparada para o casamento. A obra do Espírito Santo é preparar a noiva. O livro de Efésios fala de uma noiva santa, pura, sem mancha, nem ruga, nem mácula, nem qualquer coisa semelhante. Preste atenção. A noiva que Cristo virá buscar não será uma igreja esculhambada que nós temos visto por aí. Haverá um povo no meio do seu povo. Haverá pessoas que se permitirão ser preparados para ser apresentadas como essa noiva pura, santa, que a palavra de Deus está dizendo. E o Espírito Santo tem a missão de prepará-lo. Mas em Tiago 4,4 diz, infiéis, adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qual a figura que ele estabelece? De um lado, ele põe a igreja como a noiva. Do outro, o Senhor Jesus como noivo. E quando a igreja deixa de ter olhos somente para o noivo e começa a mirar o mundo, um triângulo amoroso foi formado. E depois de usar essa figura, ele diz no verso 5, ou supondes que em vão diz as Escrituras que o Espírito anseia por vós até o ciúme. Quando eu e você tiramos os olhos de Jesus e começamos a flertar com o mundo, o Espírito Santo vai arder de ciúmes, porque ele não tolera. É por isso que a Bíblia diz, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. A inclinação à carne é inimizade contra Deus, não são compatíveis. Gente, desde o início de tudo, em Gênesis, no capítulo 6, quando Deus anuncia o dilúvio, Deus dá um motivo logo de cara, antes de anunciar o juízo que viria. Gênesis 6,3 diz, então diz o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Até o capítulo 5, que acabou de terminar, você vai ver a genealogia de Adão, e a maioria das pessoas, boa parte delas, viveram mais de 900 anos, e outros quase 900 anos. Muita gente. Só que Deus diz, agora os dias do homem serão 120 anos. Deus está dizendo, eu vou reduzir drasticamente a duração da vida do homem de quase 1 milênio para pouco mais de 1 centenário. Por quê? Deus diz, porque meu espírito não vai agir para sempre no homem, porque é carnal. Ele diz o tempo todo, eu estou trabalhando, chamando a atenção, buscando lugar no coração, e eles estão se entregando à carne. Essas coisas sempre foram incompatíveis. Deus diz, o tempo de insistência vai diminuir, o tempo de oportunidades vai diminuir, porque é impossível alguém estar tão inclinado à carne e ter uma ação contínua do Espírito Santo. Então não importa se nós estamos olhando para a velha aliança, se estamos olhando para a nova, esse padrão vai se repetindo. E à medida que a gente mapeia e destaca isso, fica evidente que em Efésios 4,30, quando a Bíblia está dizendo, e não entristeçais o Espírito Santo, do que ele está falando? Ele não está falando que o Espírito Santo é aquele tipo de gente tão sensível que qualquer coisa ele magoa. Quando você olha para o contexto do capítulo 4, ele começa a falar lá no verso 20 a respeito de como nós aprendemos a Cristo. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo, nós não pregamos apenas sobre Cristo, nós ensinamos Cristo. Cristo é um modelo de conduta a ser reproduzido. Ele diz, então vocês têm que se despir do velho homem e se revestir do novo homem. O que significa despir do velho e vestir do novo? Se você olhar todo o texto, ele está falando de mudança de comportamento. Verso seguinte, o 25. Pelo que deixando a mentira, falem a verdade. O que antes roubava, agora não roube mais. Irem-se, mas não peque. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Cada tópico e pauta, ele está falando de uma mudança de conduta, onde agora nós manifestamos o caráter de Cristo. Ele diz, se você não tiver isso, você está entristecendo o Espírito Santo. Então como que nós podemos imaginar uma vida de enchimento do Espírito Santo, sem o esvaziamento da carne? O nosso próprio conceito de enchimento do Espírito Santo é equivocado. Porque a gente imagina que ser cheio do Espírito Santo é ter mais dele. Então o crente às vezes vem para o culto com a mentalidade de quem leva o carro para o posto de gasolina e diz o frentista, completa o tanque.
Então está faltando algo, vamos encher um pouquinho mais. Só que nós temos um problema teológico com esse conceito. Porque João, capítulo 3, verso 34, diz que Deus não dá o Espírito por medida. O Espírito Santo não é divisível. Por que é que você achou que ele vai te entregar aos poucos sem a prestação? Não é assim que ele faz. O Espírito Santo é uma pessoa. Deus não vai mutilá-lo e te entregar pedaço por pedaço. Ainda que seja espiritual, ele não dá por medida. Então o que é que significa ser cheio? A linguagem bíblica de ser cheio não é você ter mais do Espírito Santo. Ser cheio significa totalmente preenchido, totalmente tomado, ou seja, sob controle. A aplicação prática é o Espírito Santo ter mais de você. É você estar totalmente rendido. Que é uma boa figura que ilustra isso. Ezequiel 47, quando ele tem a visão do rio que emana do santuário. E é uma figura do Espírito Santo. O livro dos Salmos diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. No livro do Apocalipse, o rio emana do trono de Deus, é uma extensão de quem ele é. Faz aquilo que só Deus pode fazer. Em Ezequiel 47, a Bíblia diz, por onde o rio passa, tudo volta a viver. E a Bíblia diz que haverá enxames de peixe no Mar Morto. É humanamente, naturalmente, biologicamente impossível. Mas Deus está falando que esse rio faz coisas que só Ele pode fazer, porque é uma extensão do próprio Deus. O rio é uma grande figura do mover do Espírito. Mas em Ezequiel 47, o profeta está com um anjo, olhando para o rio. E não é o rio que invade a vida dele. O anjo olha para ele, na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a versão goiana. O anjo diz, bora para dentro do rio. E a Bíblia diz, faz uma medição de 1000 côvados, meio quilômetro, rio adentro. E a água dá no tornozelo, mas eles não pararam, porque não era hora de parar. Ele diz, bora mais 1000 côvados, mais outro meio quilômetro, agora um total de 1 quilômetro. Água no joelho. Tem mais água do que antes? Sim. Porque o rio está subindo, invadindo a vida do profeta? Não. Porque o profeta está se entregando ao rio. Mais 1000 côvados no total de 1,5 km, água nos lombos. Em nenhum dos 3 primeiros estágios a medição parou. Porque ainda não havia chegado ao lugar do destino. E o lugar do destino não era atravessar o rio nem chegar no alta margem. Onde é que a medição para? A Bíblia diz quando se chega nas águas profundas. Águas para se nadar. Esse é o lugar do destino de Deus para mim e para você. Águas profundas. Porque não importa se eu e você estamos nos entregando mais do que antes. Não, eu só entrei até água no tornozelo. Tem outro que diz, não, eu entrei até água no joelho. Não, eu entrei até os lombos. Quanto mais você entra, mais o rio tem de você. Mas tem uma hora que o pezinho já não alcança o chão. Porque as águas ficaram profundas. E quando não dá mais pé, não importa se você está com água no tornozelo, no joelho ou no lombo, você está no controle, você diz, eu vou para cá, eu vou para lá. Mas a hora que não dá mais pé, você perdeu o controle, o rio assume o controle. Agora é o rio que te carrega, é o rio que te conduz. Todo o conceito de ser cheio do Espírito Santo não é você ter mais dele, é ele ter mais de você. E nós precisamos entender o chamado à rendição, o chamado à entrega, o chamado ao esvaziamento, o chamado à mortificação da carne, porque senão nós não vamos muito longe. Pastor, e o que isso tudo tem a ver com a profecia de Joel? Bom, nos dias de Joel, Deus está dizendo, para fazer o que eu vou fazer, começando das chuvas naturais, vocês precisam não só de arrependimento, mas de um ingrediente dentro de todo o combo de arrependimento, santificação e oração: jejum. Mas quando a profecia está para se cumprir de novo nos dias de Pentecostes, há um movimento de Deus. Os fariseus foram criticados porque se tornaram extremamente religiosos. Mas como todo o movimento de Deus, aquilo já foi algo inspirador um dia. E eles se tornaram a seita mais severa e zelosa dentro do judaísmo, porque um dia foram inspirados. E com eles começa a haver uma prática do jejum nunca antes vista. Mas João Batista chega, botando seus discípulos para jejuar mais do que os fariseus. Ele mesmo se alimentando de mel e gafanhotos. Uma estação está mudando. Até quando o precursor, João Batista, entrega o bastão na mão de Jesus, diz, agora é contigo. No dia do batismo, assume. Jesus pega o bastão da mão dele e diz, agora é comigo. 40 dias de jejum no deserto. O jejum está sendo restaurado e o cenário para um novo cumprimento da profecia de Joel está sendo preparado. E aquilo vai acontecer novamente. Agora preste atenção. Se na primeira e na segunda fase da profecia de Joel não aconteceu aquilo sem jejum, o que te leva a acreditar que o último grande momento de desfecho, do derramar das chuvas, do lavrador que está pacientemente esperando, eu vou repetir o que eu falei no início, o maior derramar do Espírito Santo de todos os tempos ainda está para acontecer. E o lavrador está esperando as chuvas para a maior colheita de todos os tempos.
Será o momento mais extraordinário da história do Evangelho de Jesus Cristo. E nós estamos na iminência de vivenciar coisas como essa. Estamos caminhando para lá. Se você estuda a história da igreja, dos primeiros séculos houve um grande mover do Espírito. Depois há declínio. Durante séculos e séculos. Até na história secular, quando se estuda a igreja, fora do meio cristão, ele se refere a um período de mais ou menos 1000 anos, como o período das trevas. Porque a igreja se perdeu completamente no propósito. Então, há 500 e poucos anos atrás, nós temos o chamado movimento da Reforma Protestante. Deus começou a restaurar muitas coisas, mas preste atenção, Ele não terminou. Ele ainda está restaurando. E Ele não está restaurando apenas doutrinas, práticas, Ele está chamando o povo a um lugar de profunda rendição e entrega. E nós não vamos voltar a viver só o que eles viveram no livro de Atos, nós vamos um pouquinho além. Nós vamos experimentar um derramar do Espírito Santo maior. E nós teremos uma colheita de almas muito maior do que qualquer outra que jamais foi vista. Agora, não pense você que tudo está pré-determinado, no sentido de cronologicamente está decidido. Esse é o dia tal. Jesus comparou os dias da sua vinda com o dilúvio. Quando é que o dilúvio veio? Quando a arca estava pronta. Quando é que Jesus volta? Quando a igreja estiver pronta. Algo que eu e você precisamos entender que o apóstolo Pedro fala sobre apressar o dia da vinda. Se esse é um dia fixo no calendário, não daria para apressar. Mas se eu e você correspondemos com Deus, para que Ele possa fazer mais depressa aquilo que Ele intencionou, então isso não precisa ser postercipado. Há décadas e décadas nós vemos as pessoas falando de avivamento no Brasil. Mas uma geração está empurrando com a barriga para outra, e a outra empurrando com a barriga para outra. E Deus está nos chamando para entrar num lugar de entrega, como nunca antes. Eu não sei você, mas isso é empolgante demais. Não apenas por ser algo único na história, mas pela cooperação com Deus, pelo cumprimento dos seus propósitos, pelo estabelecimento do reino, pela própria questão de simplesmente nos sujeitarmos ao chamado daquele que a gente chama de Senhor, mas também pelos seus resultados. Será algo extraordinário. Agora, você acha que o avivamento vai vir porque de vez em quando a gente canta a respeito disso? E vive uma vida carnal, distante de Deus, brincando com o pecado, sem temor de Deus? Não, gente, de forma alguma. E há uma voz profética nesse tempo, ecoando, e Deus está dizendo: voltem-se a mim de todo o coração. Arrependam-se, santifiquem-se, voltem-se a mim. Então vamos voltar no elemento do jejum. Porque em janeiro de 2022 eu fiz uma promessa aqui para vocês. Que vocês me veriam jejuar como nunca antes. E que eu ia ensinar, a ponto de perturbar vocês sobre o assunto como nunca antes. Essa semana eu iniciei meu 9º período de um jejum de 40 dias. E eu tenho me dedicado a isso. Pelo entendimento do que vai produzir na minha vida e do que isso pode produzir coletivamente. A maior parte dos crentes não jejua. Toda pesquisa e enquete que a gente faz é assustadora. Sempre, no mínimo 60% dos crentes vão dizer que nunca jejuaram um dia na vida. Aí dos que jejuaram, você tem de vez em quando alguns que fizeram alguma coisa, poucas vezes. Quando nós vamos entrar em recorrente e prolongado, então nem se fala. Agora, já não há ainda, porque Deus vai restaurar isso, uma cultura forte de jejum. Entre os que jejuam, tem muita gente fazendo do jeito errado. O que é o jeito errado? O meio onde se cultivou um pouco da cultura de jejum, o meio cristão, sempre foi o meio pentecostal. Mas a ênfase do meio pentecostal era: tem que pagar o preço, tem que sacrificar. Quase como se o jejum fosse uma troca. Então eu fiz por merecer uma visitação de Deus. Isso não combina com a graça e a fé. No entanto, isso não elimina o jejum do Novo Testamento. Porque Jesus disse que depois que o noivo fosse tirado, quando ele partisse, era para agora. Era para esse tempo da graça. Do início da sua ausência até os dias do seu retorno. Mas qual é o papel do jejum? Nós podemos aprender algo com aquele que é o modelo e o exemplo, o Senhor Jesus. No final do jejum, quando o diabo disse para ele: transforma essas pedras em pães. O diabo não estava tentando Jesus a quebrar o jejum, ele já tinha terminado os 40 dias. A Bíblia diz que ele teve fome. Eu tenho repetido aqui várias vezes, a fome que ele teve não foi uma fome qualquer. Aquilo é a fome literal, as reservas de gordura se acabaram. E agora vai começar o processo de inanição, consumo de tecido vivo. Então, diferente quando te dá o desespero de pular 1 ou 2 refeições, nós estamos falando de uma questão de sobrevivência. Mas a tentação não era meramente para comer, era a maneira de adquirir o alimento. Então o diabo disse: se você é o Filho de Deus,
que o diabo está tentando haja como Deus e não como homem. Se Jesus fizesse isso, ele não seria o nosso representante legal para o sacrifício vicário na cruz. Mas o interessante é a resposta de Jesus. Ele só podia dizer, não, vim para agir como homem, permanecerei assim. Jesus olha e cita um texto bíblico. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está vivendo o mais desesperador nível de fome que o ser humano pode experimentar. Mas ele está dizendo para o diabo, eu tenho mais fome pelas coisas espirituais do que a pressa desse alimento que você está tentando me incitar, ainda que seja um caso de sobrevivência de vida ou morte. A pergunta é, se é possível a gente viver esse nível de fome e desespero pelo espiritual, maior do que alguém que está no modo de inanição, precisa de comida, por que é que nós, de uma forma geral, e vou generalizar agora, temos nos tornado uma igreja tão apática, espiritualmente falando? O que falta no nosso tempo, gente, não é comida. O que está faltando para o povo é fome. Eu lembro quando eu li pela primeira vez o testemunho do irmão Yun, um homem do céu, teria o privilégio de conhecê-lo, encontrá-lo depois. Esse homem se converte num contexto da igreja perseguida na China. As pessoas não podem ter Bíblia. Quando depois de um tempo de oração, ele milagrosamente tem acesso a uma Bíblia, e decorou o Evangelho de Mateus inteiro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, em um mês. Porque na hora de pregar o Evangelho para os outros, não poderia andar com a Bíblia na mão. Então tinha que sabê-la de cor. A gente tem liberdade, não é perseguido por ninguém. E não abre a Bíblia para nada. O que está faltando para a gente não é comida, o que falta é fome, há uma indiferença. Agora a pergunta é possível quebrar essa indiferença para entrarmos no lugar do grande derramar do Espírito Santo? E eu quero te dizer sim. Porque quando Jesus responde Satanás, ele responde citando um texto bíblico. Qual é? Deuteronômio 8. Eu quero que você abra lá comigo. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Eu quero que você entenda, em terceiro e último lugar, o que eu vou chamar aqui de a didática do jejum. O jejum não tem a ver com mérito, não tem a ver com merecimento. O que ele carrega consigo é uma pedagogia, um elemento didático. Ele tem a capacidade de comunicar um nível de entendimento que outras coisas não comunicarão. Em Deuteronômio 8:3, Deus por meio de Moisés diz assim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem os teus pais conhecias, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha os verbos, ele te humilhou, te deixou ter fome. A única coisa que agrega esses dois elementos, humilhação e fome, é o jejum. No Antigo Testamento ele é chamado de humilhar ou afligir a alma. Um dia desse alguém falou, não gosto de jejuar porque não me sinto bem. Eu falei, a ideia é essa. É tirar o foco da sua alegria em questões naturais e terrenas. É lógico que a alma fica desconfortável, gente. E não é nem só ausência de comida. Às vezes é ausência do tempo de mesa, de comunhão, de vários fatores. Outro dia um falou para mim, não gosto de jejuar porque eu tenho fome. Falei para ele, a ideia é essa. Aí as pessoas perguntam, mas por que humilhação e fome? Ele te humilhou, te deixou ter fome. E só então te deu acesso ao maná, que nem você nem seus pais conheciam, para te dar a entender. Outra tradução, como a Nova Almeida diz, para que compreendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele diz, tem certas coisas que não serão compreendidas de outra forma, a não ser com o uso de uma didática especial. E quando Deus tira o prazer de alguns níveis de deleites inferiores, Ele te leva a um lugar de uma percepção de deleites superiores. Os seus olhos vão se abrir. O jejum muda o centro de gravidade na vida de quem o pratica. O centro de gravidade puxa para a terra, puxa para baixo, natural e o da carne. Mas no reino de Deus, o centro de gravidade puxa para cima. Buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima. Eu sempre digo isso. Todo mundo que jejua com regularidade testemunha as mesmas coisas. O coração fica blindado contra a ofensa. As coisas materiais perdem absurdo, inexplicavelmente o seu valor. Por quê? Porque há uma operação, além da nossa capacidade de entendimento, que abre a mente para compreender outros valores. Há uns 2 anos e pouco atrás, um gigante espiritual dessa nação que eu respeito, nós estávamos num evento, ministrando junto, e ele não conseguia esconder dele, eu estava vários dias em jejum, e ele me fez uma pergunta.
Não consegui esconder que estava jejuando. Ele falou assim para mim, falou, Subirá, eu acho que de todo mundo que eu conheço, você está entre os que mais jejuam. Não só a regularidade, a recorrência, né, como também a intensidade, tamanho dos jejuns que você faz. Ele me olhou e fez uma pergunta que ninguém tinha feito até então. Ele falou, o que tem te levado com tanta paixão e determinação a esse lugar de entrega ao jejum? Eu falei para ele, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos, quando eu comecei a fazer de 3 a 7 dias de jejum, todo mês na água, eu falei para ele, a minha resposta seria fome pelo sobrenatural. Eu queria ver o poder de Deus. Eu não queria um ministério baseado na força do braço. E eu falei para ele, eu posso te garantir que o jejum tem me dado acesso ao sobrenatural, mas hoje não é mais meu propósito. É um excelente efeito colateral. É uma excelente consequência, mas não é meu propósito. Ele falou, hoje qual é o propósito? E eu olhei para ele e sintetizei com essa frase, a capacidade de perceber os deleites espirituais. Ele fez uma cara de curioso, falou, me fale mais sobre isso. Falei, para te explicar isso, eu vou ter que dar um exemplo, já dei isso aqui antes, mas por mais que você tenha ouvido, eu não vou cansar de repetir. Eu acho que ele ilustra bem. Quem faz jejum prolongado, tem o hábito de inserir um pouco de suco, de sumo do limão na água, por 2 motivos. O Dr. Alden, por exemplo, insiste comigo, todo o jejum que ele me acompanha, antes, durante e depois, que eu posso me manter altamente hidratado, beber até mais água do que o normal. Ele pede que eu dê atenção ao pH da água. Água alcalina, pH de 7 para cima. Só que o problema, quanto mais alto é o pH da água, embora a qualidade seja melhor, o sabor fica ruim. Tem gente que diz, água não tem sabor. Quem jejua discorda. O paladar fica tão apurado que você consegue perceber. Eu tenho água que eu bebo, eu sinto que mudou a composição de metais. Eu sinto no gosto. Só quando você pega uma água que não tem o gosto salobra, como a do pH alto, normalmente é porque o pH é baixo. Então, se o gosto não é ruim, a qualidade é ruim. E você resolve as duas coisas com limão. Se o gosto é ruim, o sabor do limão mascara. A água de qualidade alta, mas sabor ruim. Mas se o gosto não é ruim e a qualidade é baixa, o limão vai alcalinizar a água e resolver o problema do pH. Então, seja um lado ou outro, o limão resolve. Então, a gente passa a adotar isso. Eu estava vários dias já num jejum prolongado, ministrei no evento e saí com um grupo de pastores para o almoço. Alguém falou para mim, Subirá, você não está comendo, vá para o hotel. Eu falei, cara, já não estou comendo, não preciso perder o tempo de mesa e comunhão. Eu falei, vou sentar com vocês. Aí o cara falou, a gente vai ficar constrangido. Eu falei, o problema é seu. Aí eu achei que eu fui meio grosseiro e tentei brincar. Eu falei, mas hoje vai ser banquete. Ele, como banquete, é jejum? Não é? Eu falei, não, é que hoje eu vou tomar água com gás com limão espremido. Então, para quem está jejuando, é banquete. Eles riram, a situação ficou meio controlada e lá fomos nós. Quando cheguei, o garçom veio na mesa e falei, amigo, só vou te pedir uma coisa. Preciso de uma água com gás e num copo à parte, limão espremido. Ele, beleza, daqui a pouco ele volta. Aí veio trazer um copinho pequeno, como normalmente serve, o que eu brinco e chamo de seu copinho de pinga, né, com meio limão ou um limão espremido, é o máximo que costumam servir. O garçom volta com um copo grande, cheio, até praticamente a boca. Quando vi aquilo, pensei, ele não me entendeu. Ele deve ter achado que eu queria limonada. Então, antes de reclamar, provei. Quando provei, percebi, falei, tá doce. Chamei o garçom, falei, amigo, vem cá. Eu não queria uma limonada adoçada, só queria o limão. Ele falou, mas isso não é limonada, é limão puro. Eu falei, impossível, tá doce. Ele arregalou os olhos e falou, impossível. Digo eu, que vi o cara da cozinha espremer só limão aí. Aí eu pensei, eu tô doido. Eu peguei e provei de novo. Eu falei, tá doce. Ele falou, não pode. O pastor na minha frente, curioso, tomou na minha mão e foi pro tiratema. Falou, deixa eu ver. Quando ele prova, foi uma cara de azedo. Fala, pelo amor de Deus, tem nada de doce aqui, você tá maluco. Eu pensei, eu tô doido mesmo. Provei a terceira vez. Falei, para mim tá doce. Ele provou a segunda vez, fez cara de azedo de novo. O povo todo da mesa ficou curioso, todo mundo começou a entrar no tiratema e provar, e eu quase fiquei sem limão. Mas todo mundo fazia cara de azedo e dizia, Subirá, você tá doido. Foi só essa altura que eu lembrei. Falei, é o jejum. Eu conseguia perceber a frutose do limão, o açúcar natural da fruta, que ninguém conseguia perceber. Porque o meu paladar, diferente do deles, estava completamente limpo e sem a concorrência que o deles tinha. Eu olhei para esse pastor e falei, eu acho que isso ilustra bem o que jejum tem feito por mim no plano espiritual.
Às vezes eu estou com a Bíblia aberta. E a pergunta é, isso sempre foi doce desse jeito? E eu é que não percebia o tempo todo. Eu tenho entrado em alguns lugares, no momento de oração e adoração em Deus, e eu fico me perguntando, 51 anos. E eu nunca percebi antes esse nível de doçura. Porque o jejum tem a capacidade de te fazer perceber. Ele não te deixa entreter só com pão. Ele te leva a uma capacidade de compreensão. Que o pão espiritual da palavra, ele é muito mais elevado. Não significa que Deus não nos deu prazeres que são lícitos, como alimentar, mas isso é inferior quando você entra na percepção de coisas maiores. Onde eu quero chegar com isso? Alguns dias depois do limão, eu estou em outra mesa com pastores e preletores do evento, só conversando, assistindo a turma, e um termina de almoçar e vai para a sobremesa. Pegou uma salada de fruta. Para que um limão está doce, você imagina as outras frutas? Só que aí eu vejo ele pegar uma lata de leite condensado e começar a encher a taça de salada de fruta com aquilo. Vai me dando um desespero, só de imaginar o tanto de leite condensado que ele está colocando. A minha vontade é gritar com ele, você não precisa botar nada na fruta, a fruta já é doce. Mas eu mesmo lembro que quando eu, como ele, consumia açúcar, eu não conseguia mais sentir o doce da fruta. E eu penso, não adianta falar. Se ele não fizer o que eu fiz, não passar pela desintoxicação e a limpeza que eu passei, ele nunca vai perceber isso. O que me assusta é que a maioria dos crentes decidiram se satisfazer com leite condensado e não estão conseguindo perceber o que Deus tem. Há uma didática no jejum. A palavra jejum, no grego, nestil, é uma palavra composta. Ne é um prefixo de negação, estil é comida. Então jejuar, em essência, significa não comer. Hoje em dia, a gente aplica o jejum para qualquer outro tipo de abstinência, mas não usa para principal. Aí você vê o crente dizendo, estou jejuando rede social. E não estou dizendo que não possa. Mas as outras abstinências deveriam ser complementares e não substitutas do jejum do alimento. Quem está entendendo? Números 30, na lei dos votos, Deus fala de pessoas que iam fazer um voto a Deus e abrir mão de algo importante só para afligir sua alma. Estavam dizendo, eu vou me negar a alguma coisa que eu gosto, só para me afligir. E lembrar que o Senhor tem um preenchimento maior do que qualquer uma dessas coisas. Então não estou dizendo que não caibam outras abstinências. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 7. Nos primeiros versículos ele estabelece a relação entre marido e mulher e o que fora disso é considerado imoralidade. Mas ele vai dizer no verso 5, não se neguem, não se privem um ao outro. Traduzindo, Paulo está falando a marido e esposa que eles vivam um avivamento na área íntima, de contato físico e sexual. Isso é uma bênção, uma dádiva de Deus para o casal. E ele está dizendo, tem que ser intenso nisso. Aí diz assim, a não ser. E aí biblicamente você tem uma exceção para uma pausa nesse avivamento. A não ser quando os dois, de comum acordo, concordância, resolvem se dedicar à oração. O que Paulo está dizendo? Que quando o casal está vivendo o avivamento íntimo deles, não pode orar? Não. Ele está dizendo que aqui a oração é mediana. E sabe o que ele está sugerindo? Dá uma pausa no leite condensado. Para resgatar a percepção do doce da fruta. Há um lugar mais profundo em Deus, que muitos de nós não temos conhecido ou temos perdido de vista. Quando Jó está dizendo, sai o noivo da sua recâmara, sai a noiva dos seus aposentos. E diz, essa festa é lícita, é bênção de Deus. Mas há momentos que se você quer entrar em deleites superiores, você precisa pausar isso. Ele não está falando de pausa permanente, ele está falando de pausa temporária. Mas esse é o poder da abstinência na prática da vida cristã. Não tem nada a ver com mérito, tem a ver com algo que vai abrir os seus olhos, que vai trazer percepção espiritual e vai te levar a experimentar coisas que você nunca experimentou. Então a pergunta é, queremos mesmo esse avivamento? Queremos mesmo o enchimento do Espírito Santo? Porque o caminho que pavimenta a chegada disso continua o mesmo. Assim como nos dias de Joel houve um chamado ao jejum. Assim como nos dias de Pentecostes ou que o antecederam, houve toda uma preparação. Me ouça com atenção. Deus vai restaurar. Eu não vou nem dizer só restaurar. Deus vai nos levar à cultura do jejum num nível nunca antes visto, para que a gente possa vivenciar essa dimensão de chuvas e de grande colheita, como também jamais foi visto. E se você quiser mais do que só brincar de ser crente, e ser crente de verdade, ao chamado do coração de Deus, voltem-se a mim de todo o coração.
a um lugar mais profundo. Eu sei que hoje nós estamos dando alimento sólido e pesado para alguns digerirem. Mas nós também precisamos discernir. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Há um ambiente, uma convocação profética nesse lugar. E Deus está nos chamando a entrar no lugar mais profundo. E eu quero provocar você a dar uma resposta a Ele. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Moody foi um grande evangelista, um dos ícones do ministério evangelístico nos Estados Unidos. Foi um instrumento de Deus não apenas para ganhar cerca de 500 mil de almas, mas para provocar avivamento nos seus dias, não só no seu ministério local, mas também pregando em muitos lugares. Moody tinha uma declaração: Deus não despede ninguém vazio, exceto aqueles que são cheios de si mesmos. Mas se eu e você aceitarmos o chamado ao esvaziamento, haverá um novo preenchimento. Quem está entendendo? Eu gostaria que nós pudéssemos ter um tempo de oração. Alguns de nós precisamos começar respondendo a Deus agora mesmo, em arrependimento. Alguns de nós estamos brincando com o pecado, estamos brincando com Deus, esquecendo que a Bíblia diz que de Deus não se zomba, que Ele não se deixa escarnecer. A Bíblia diz: tudo que um homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne, da carne vai colher corrupção. O pecado vai te arrebentar, vai estragar a sua vida, vai te afastar de Deus, vai te drenar as forças, a energia, a vida espiritual. Mas a Bíblia diz: o que semeia no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. E sabe, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Eu não vim te apontar o dedo, não vim jogar pedra em você. Eu sei que o tom de voz da ministração está um pouco contundente, porque eu estou ardendo de zelo aqui dentro. Mas Deus amorosamente está nos chamando: volta para mim de todo o coração. Nós temos gente em diferentes níveis de maturidade. Talvez a resposta de entrega de cada um será diferente, tem a ver com o momento que você vive. Mas nós precisamos ir além. Nós não podemos aceitar ficar estagnado, nem tão pouco retrocedendo. Nós precisamos ir além. Você recebe essa palavra? Eu gostaria que você começasse a falar com Deus. Eu pedi para você ficar em pé, mas faz isso como você achar melhor, em pé, sentado, e joelho no seu lugar, orando em voz alta, em voz baixa. Mas eu gostaria que nós tivéssemos alguns minutos de oração e rendição. Enquanto isso, os músicos vão ministrar, mas você não vai cantar com eles ainda. Mas daqui a pouco nós vamos fazer do cântico também uma oração e um clamor, para que o derramar do Espírito Santo venha, não só como na primeira vez, mas de forma ainda maior e intensa. E a gente não precisa apenas começar lentamente algo aqui que talvez só vai ser experimentado daqui a algum tempo. Você pode receber um toque marcante, poderoso, único, singular, sobrenatural ainda nessa reunião. Então desliga de quem está perto de você, mesmo marido e mulher. Vou pedir que cada um se coloque diante de Deus e ore por si. Fale com Deus agora, do seu jeito, da sua maneira. Espírito Santo, vem sobre nós. Sopra neste lugar teu fôlego de vida, como o Senhor soprou sobre aquela visão de Ezequiel 37 do vale de ossos secos. Mesmo sobre aqueles que se esfriaram, tropeçaram, que estão, ó Deus, sendo vítimas de uma prisão da carne e do pecado. Nós oramos que os olhos se abram. Nós oramos que o temor do Senhor toque o coração. Nós oramos que eles ouçam a sua voz. E como diz o livro de Hebreus, citando o Antigo Testamento: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Que nenhum de nós ofereça resistência,
mas que essa seja uma noite de arrependimento, de rendição, de entrega. E nós oramos, estende a tua mão, toca as nossas vidas, cumpre o teu propósito para esse tempo e essa hora. Nós clamamos por avivamento, nós queremos ir além, não queremos brincar de igreja nem de evangelho, nós queremos a plenitude de Deus e nós clamamos por isso. Vem sobre nós, Senhor, em nome de Jesus.